Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Atos de Amor. Fique agora com a nossa mensagem de sábado. A nossa mensagem se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, e apenas o versículo 1. O livro de Mateus, a partir do capítulo 5, 6 e 7, nós vemos o Sermão do Monte. E a gente vai ver ali o primeiro versículo da primeira mensagem do sermão de Jesus. Olha o que está escrito. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Olha só que legal. Jesus, em qualquer lugar que ele andava, ele chamava as multidões para perto dele. As pessoas gostavam de estar perto de Jesus, elas queriam estar próximas dele. Só que no meio dessa multidão existiam os discípulos, aqueles a quem Jesus convidou e chamou um a um para caminharem ao lado dele. E esses discípulos são o personagem principal da nossa mensagem de hoje. Eu quero fazer com você aqui uma reflexão, uma breve comparação entre a multidão e o discípulo. Qual é a principal, ou melhor, quais são as principais diferenças entre aqueles que compõem a multidão e aqueles que compõem o grupo dos discípulos? A primeira importantíssima diferença entre a multidão e os discípulos é que os discípulos tomam uma decisão. A multidão, ela não toma uma decisão. A multidão, ela tá ali, ela ouve o discurso, ela acha super legal, ela publica nas suas redes sociais, ela tá ouvindo, ela fala para os parentes, mas ela não toma uma decisão. Não desce no coração dela, ela não desenvolve aquilo. Ela apenas ouve, acha muito lindo, acha maravilhoso. Quando termina, ela vai embora para casa e a vida continua do mesmo jeito que estava antes. O discípulo não. O discípulo, ele ouve, ele aprende, ele entende, e até alguns discípulos tinham dificuldade de fazer isso. Mas o discípulo, ele tem essa característica de tomar uma decisão. Ele toma a decisão, ele ouve aquilo que Jesus está dizendo e ele fala, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso ser alguém diferente. Esse é o discípulo, diferente da multidão. Eu lembro que em 2012, eu estava assistindo a final da Libertadores entre o Corinthians e o Boca Juniors. E eu vi ali uma situação onde o Corinthians estava perdendo no estádio do Boca Juniors, a Bombonera, lá em Buenos Aires. E aí eu fiquei, poxa, será que o Corinthians vai perder? O Corinthians não tem Libertadores. E eu sou corintiano, eu queria muito que o meu time ganhasse a Libertadores. Até que daqui a pouco o técnico Tite chama o Romarinho. E você que assistiu aquele jogo sabe que o Romarinho, ele entrou no jogo, ele saiu do banco de reservas, entrou no jogo, o primeiro toque que ele deu foi o gol que ele fez para empatar a partida, para que daí o outro jogo que era no Pacaembu, na casa do Corinthians, o Corinthians tivesse uma tranquilidade maior para poder fazer os 2 gols com o Emerson Sheik e se tornar campeão da Libertadores. Por que eu trouxe o exemplo do Romarinho exatamente nesse momento da mensagem? Para que você entenda que o discípulo é muito parecido com o que o Romarinho fez. O Romarinho, ele é mais um dos jogadores que estavam lá no elenco do Corinthians. A diferença é que ele saiu do banco de reservas, que era uma situação até um pouco desconfortável para qualquer jogador. Todo jogador quer entrar em campo, quer fazer os gols. Ele sai do banco de reservas e no primeiro toque ele faz a diferença. O discípulo, da mesma forma como o Romarinho, ele quer fazer a diferença, ele quer se transformar e quer transformar o ambiente. Ele não quer deixar da mesma forma como está, mas não, ele quer transformar vidas. Ele vai além, ele vai nas casas, ele prega, ele vive aquilo que Cristo está ensinando, aquilo que Cristo está dizendo e pregando. Nas televisões britânicas, os narradores de futebol, eles usam uma expressão chamada game changer. O que é o game changer? Game changer é exatamente o que o Romarinho fez na final da Libertadores contra o Boca Juniors em 2012. É aquele que sai do banco de reserva e muda completamente o jogo. É aquele jogador que talvez pode ser chamado até o talismã ou o jogador da sorte, onde ele entra, ele consegue fazer os gols, consegue dar um passe decisivo. Esse é o game changer. O discípulo, ele tem essa característica de ser também o game changer, aquele que muda o jogo, aquele que muda as características. Se você não busca ser alguém assim, se você busca ser alguém como a multidão, como igual a todos os outros, você jamais vai fazer a diferença e vai ser como todo mundo. O discípulo, além de tomar a decisão, ele também assume uma posição. Quando ele assume uma posição, ele está obedecendo o que Jesus falou. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a posição do discípulo. Qual que é a posição da multidão?
se sentar na onde eles se sentavam enquanto Jesus estava pregando, ouvir o que Jesus está falando e ir embora para casa. Essa é a posição da multidão. A posição do discípulo é diferente. Ele quer fazer diferença, ele quer mudar. Ele quer discipular outras pessoas, ele quer plantar novas igrejas, ele quer cada vez mais desenvolver, ele quer cada vez mais que as pessoas olhem para ele e percebam que é possível viver uma vida diferente. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e assuma a sua posição de discípulo do Senhor Jesus. E por fim, a última grande diferença que eu vejo entre as multidões e os discípulos é que eles querem mudar, promover a mudança. Eles não querem ficar sentado no banco de reserva, não. Eles não querem ficar sentado no banco da igreja, não. Eles não querem ficar dentro da sua casa, não. Eles querem ir para fora. Eles querem fazer a diferença. Eles querem, principalmente, sair da zona de conforto. O que eu mais vejo hoje no meio evangélico são pessoas que estão afundadas numa grande zona de conforto. E aí, o que isso vai mudar? O que isso vai trazer de bom para a vida de alguém que vive uma vida assim? Nada. O discípulo é alguém que sai da zona de conforto. O discípulo é alguém que promove a mudança. A multidão não. A multidão está muito satisfeita, está muito confortável vivendo a vida que vive. Se a gente trazer para os nossos dias atuais, o que tem de multidões ouvindo pregadores e ao mesmo tempo vivendo uma vida completamente contrária do que até o que aqueles pregadores estão dizendo é gigantesco. Não seja como a multidão, seja como os discípulos, seja um game changer, aquele que faz a diferença, aquele que sai da zona de conforto, abre a porta da sua casa, enfrenta o mundo, encara o mundo e promove as mudanças. E o Senhor Jesus disse que nós faríamos em João 14:12. Porque vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Se você continuar na zona de conforto, se você não tomar nenhuma decisão, se você não assumir a sua posição de discípulo, você jamais vai promover mudança. Você jamais vai usufruir de uma vida transformada, uma vida verdadeira, uma vida melhor na presença de Deus. Pense nisso e que Deus te abençoe. Para a gente encerrar, eu quero fazer uma oração pela sua vida, para que a gente possa ter entendido isso de verdade, de coração. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento que nós estamos aqui para meditar sobre a sua palavra e entender um pouquinho mais como funcionava essa dinâmica que o seu filho Jesus enfrentava e vivia com os discípulos e com as multidões que o seguiam. Deus, promova em nossos corações a vontade de sermos como os discípulos e não como a multidão que segue o que todo mundo fala. Nós queremos seguir apenas, simplesmente, aquilo que o teu Filho Jesus deixou para nós como legado aqui nesta terra. Que nós possamos promover a diferença, que nós possamos tomar uma decisão de viver uma vida diferente e, acima de tudo, assumir a posição, sair da zona de conforto e enfrentar o mundo, encarar o mundo e trazer para o mundo aquilo que o seu Filho Jesus nos trouxe, que é a salvação e a vida eterna. Nos abençoa, faça isso descer aos nossos corações e que nós possamos entender e viver tudo isso. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Que Deus te abençoe. Nós voltamos na semana que vem com mais uma mensagem. Um abraço e até a próxima.